Pois bem, já estamos com os nossos debatedores aqui. Hoje comigo, Caio Coppola e Alessandro Soares. Boa tarde, bem-vindos os dois. Vou começar com o Caio. Mais de 5 anos do crime. Você acredita, Caio, que a investigação finalmente se aproxima do ou dos mandantes desse crime? Olha, as autoridades envolvidas, elas foram explícitas em falar que não houve, eles utilizaram exatamente essa expressão, Lu, não houve avanço vertical nas investigações. Sim. Isso foi falado, né? Eles trataram aí de avanços importantíssimos, né, na horizontalidade do crime, ou seja, naqueles diretamente envolvidos, né, na execução, no planejamento, nos atos preparatórios, essas coisas. Enfim, obviamente, esse é um marco a ser comemorado, né? Trata-se aí de um crime chocante. Na verdade, a promotoria usou até o termo emblemático, né, se referindo a um caso claro de violência política, né? Possivelmente até um crime de ódio e que choca, né, a sociedade, não só pela brutalidade, né, do ato em si, mas também pela demora, né, em dar uma satisfação, especialmente aos familiares das vítimas, né, a Marielle e o seu colaborador, né, o motorista Anderson. Então, sem dúvida, é um ponto importante na investigação, mas, ao que tudo indica, não houve ainda esse avanço no sentido de encontrar os possíveis mandantes do crime e também a motivação do crime. Ela ainda permanece nebulosa, né? Fala-se muito, até outra palavra utilizada pelas autoridades, né, na ojeriza, a ojeriza que o autor dos disparos tinha em relação às causas defendidas pela Marielle. O que você acha disso, Caio? Olha, eu acho que em muitos casos, né, você pode ter circunstâncias que concorrem para o cometimento de uma brutalidade dessa, né? Obviamente, você tem aí já uma estrutura toda organizada, né? A gente falou claramente aqui em uma organização criminosa, né, o tal do escritório do crime, que dedicada aí a práticas absolutamente vis, né, de repressão da liberdade das pessoas, né, de imposição do seu arbítrio pela força, né, do cerceamento de vozes políticas. Então você pode ter sim o elemento de ódio, mas você pode ter o elemento político, você pode ter o elemento econômico, né, e eu acho saudável, né, salutar do ponto de vista investigativo, que nenhuma dessas linhas de investigação tenham sido abandonadas, né? Eu acho que é uma postura bem madura das autoridades envolvidas e fica aqui o nosso parabéns pela conquista, né, pelo menos de uma parte da verdade, né? Eu acho que isso conforta não só os familiares das vítimas, os amigos e tal, mas também a sociedade como um todo. Muito bem, Alessandro, a investigação, depois de 5 anos, pode finalmente estar se aproximando do ou dos mandantes desse crime. O que você acha desses 5 anos, esse vai e vem e essa possibilidade de serem as pautas de Marielle Franco, que sempre foi aventada essa possibilidade, a motivação para esse crime? Boa tarde, Lu. Boa tarde, Caio. Olha, 5 anos, né? São praticamente mais de 5 anos, aliás, desde o cometimento do assassinato. E aí você tem diversas discussões sobre federalização do crime ou não. E você fica com um pensamento, bom, se já tínhamos vários suspeitos, se já tínhamos diversos elementos que talvez possibilitariam a identificação dos agentes que cometeram esses ilícitos e talvez já tivesse desvendado esse crime, por que demorou tanto tempo? Eu acho que é a pergunta que muita gente está fazendo. E é interessante imaginar que esse tempo que demorou só foi possível realizar uma investigação ou chegar a esse momento importante da investigação no atual governo, ou seja, com uma força-tarefa juntando a Polícia Federal e tentando esclarecer efetivamente o que aconteceu. Então acho que o primeiro problema que a gente tem é esse, ou seja, por que demorou tanto? Já tinham indícios, já tinham pessoas sendo investigadas, já tinham nomes sendo levantados e isso não foi feito. É claro que seria uma pergunta retrospectiva e a gente tem que perguntar se vale a pena voltar a ficar discutindo isso. Mas nós temos agora um novo patamar, ou seja, nós temos informações levantadas, nós temos um acordo em colaboração premiada, né, feita pelo Elcio, e eu acho que aí, a partir desse momento a gente consegue aí pensar pelo menos, bom, teve mandante? Quem foi o mandante? 2,
Qual foi a motivação? E aí tem toda a discussão, bom, será que essa motivação foi política? Eu confesso que desde o início eu visualizava o assassinato da Marielle, especificamente, logicamente, teve também o assassinato do Anderson, como um assassinato que claramente me parecia ter linhagem de caráter político. E aí é preciso lembrar, numa democracia a gente resolve as pautas sem derramamento de sangue. Portanto, se a gente tem derramamento de sangue nas discussões de pautas políticas, é porque provavelmente o nosso regime não seja tão democrático quanto a gente imagina. Pior ainda, quando lá em 2018 ocorreu o assassinato, um pouco depois nós tivemos uma eleição. E durante o processo eleitoral, infelizmente, várias pessoas que eram candidatas a deputados e deputadas pegaram a bandeira da violência como elemento fundamental. Aliás, eu me lembro de um deputado que está, se não me engano, deve estar em prisão domiciliar, que é o Daniel Silveira, que rasga uma placa no Rio de Janeiro com o nome de Marielle Franco. Ou seja, várias pessoas passaram a utilizar aquele momento, aquela ação, que foi um assassinato brutal, como elemento da política, olha só. Ou seja, é difícil não imaginar que não havia nenhum elemento político nesse assassinato. É difícil não imaginar que nós estamos numa situação que talvez não seja de democracia plena. Solucionar esse crime, prender o mandante, é um fator fundamental se nós queremos afirmar no Brasil um Estado democrático de direito igualitário.